Você vai ouvir um testemunho com o irmão Edésio Souza, da IPFD de Goiânia, Goiás. A paz do Senhor, pastor Roberto Medrade, e a paz do Senhor para todos que vão ouvir esse testemunho. Irei contar um testemunho de livramento muito grande que aconteceu na vida do meu irmão Acioli. Ele, uma certa vez, estava trabalhando num serviço na roça, né? Era uma firma de reflorestamento, aquela firma que planta pinho, eucalipto. E lá por lado da Bahia tinha muitas essas firmas de reflorestamento. Então ele estava com 60 homens ali trabalhando, fazendo corvara. Os tratores fizeram um grande desmatamento e eles ali estavam juntando aquelas árvores caídas e para depois ser queimada. E aí, pastor Roberto, tinha 2 tratores no meio desse desmatamento. E os pinhão lá, sem experiência, né, acharam uma abelha. E eles foram lá e tacaram fogo nessa abelha. E dizendo meu irmão que quando ele viu aquele fogo, ele entrou num desespero. Porque o fogo iria queimar os 2 tratores. Meu Deus do céu, esse é um testemunho que ficou oculto por mais de 30 anos. Isso aconteceu há muito tempo atrás. Mas só ontem, né, que eu estive na casa dele, juntamente com o nosso irmão evangelista José de Souza, a gente esteve ali evangelizando aquela família, fizemos uma reunião, abrimos a Bíblia ali e falamos, do amor de Deus, as proezas que Deus faz nas nossas vidas, o amor que Ele tem por nós. E conversa vai, conversa vem. Ele relatou esse testemunho de livramento. Nem eu, que sou irmão dele, nunca tinha ouvido falar isso, nem a esposa dele. Ele começou a relatar, pastor Roberto, e ali ele até chorava. Inclusive até eu também chorei, eu sou muito sensível. Então ele dizia que aquele mato bastante seco, que ele estava preparando para juntar as corvaras, né, aquelas árvores caídas, e depois ia pôr fogo. Só que pelo fato de colocar o fogo naquela abelha, que na Bahia a gente chama de Europa, né? Aquele que dá o mel, que tira o mel, né? O fogo se alastrou. E ali tem muito capim, muito agreste. Lá na Bahia a gente conhece por Gerais, mas o nome certo é um deserto mesmo, onde não mora ninguém. Então aquelas pessoas que mexem com florestamento, tipo uma grilagem, eles pegam ali tudo para eles e vai fazer os plantios de pinho, eucalipto e outras coisas por lá. E aí quando ele viu aquele fogo indo para o lado dos tratores, ele entrou num desespero, dizendo ele que se o fogo queimasse aqueles 2 tratores, com certeza ele iria ser morto. Porque nessa fazenda lá, dizendo ele, tinha cerca assim, de uns 10 pistoleiros. Ali eram homens que às vezes não tinham misericórdia, né? E certamente ele ia acusar ele, ainda que não foi ele que pôs o fogo, mas ele estava sendo responsável ali por aqueles homens que ele contratou para trabalhar ali. Então, dizendo ele que quando ele viu aquele fogo indo para o lado dos tratores, ele caiu de joelho ali no meio daquele lugar de trabalho ali, no meio daqueles capim, e pediu a Deus que não deixasse aquele fogo queimar aqueles 2 tratores. E aí, pastor Roberto, dizendo ele, isso aconteceu ontem à noite, quando a gente estava evangelizando eles ali, dizendo ele que um fogo foi para a direita e o outro foi para a esquerda. E os 2 tratores ficaram no meio do fogo, queimaram tudo em volta, dizendo ele que o fogo continuou queimando alguns dias ainda, né, porque era muito grande o desmatamento. Então Deus deu um grande livramento
foi um livramento, uma bênção, um livramento extraordinário, que nem mesmo na vida, nem de muitos crentes, né? Nos dias de hoje, às vezes não acontece o milagre desse. Mas pelo fato dele ter caído de joelho, e ele nunca foi crente na vida dele, a gente está evangelizando ele, e eu creio que daqui uns dias ele vai ser um dos mais novo membro da nossa igreja aí. Então foi um livramento extraordinário, uma bênção muito grande, meu Deus do céu. Eu fiquei comovido e ao mesmo tempo, né, grato pelo que Deus fez por ele. Então eu achei o seguinte, não, essa bênção não pode ficar oculta. Ela tem que ser divulgada para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Por isso que eu estou gravando esse testemunho, porque eu achei muito interessante. E para o nome do Senhor ser glorificado, eu digo, não, eu vou gravar em nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus tem que ser louvado, engrandecido. Até eu peço que todos que ouvir esse testemunho aí, dá um like, coloca um comentário, dá um glória a Deus, dá um aleluia no seu comentário, exalte e engrandece o nome do Senhor, porque o Senhor fez isso na vida do ímpio, meu irmão, ainda até hoje ele não é crente, mas está pertinho de chegar, né, aos pés do Senhor. Então tá aí, esse é meu testemunho de livramento na vida do meu irmão Acioli. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.